Então, a gente vai começar, estamos na nossa aula 15, e o Maurício vai nos brindar com a prece. Querido e amado Pai, mais uma noite maravilhosa, nos encontramos nessa casa, trazendo o conhecimento através do nosso amigo e irmão, o Ela e a Grace, que sempre estão nos brindando com novas informações, novos conhecimentos, onde compartilhamos com nossos irmãos encarnados e desencarnados, que aqui sempre presente, a escuta e na ansiedade de conhecer um pouco mais sobre essa maravilhosa doutrina. Agradecemos a boa vontade de todos os trabalhadores, dos que estão presentes aqui e dos que estão em casa ou assistirão essas aulas posteriormente. Agradecemos a disposição dos nossos irmãos, o Ela e Grace, que sempre estão nos brindando com novas informações, novos conhecimentos, e nós fazemos a multiplicação dessas informações. Pedimos a todos os nossos mentores que nos ajudem a assimilar todas essas informações para que vamos aumentando o nosso conhecimento. Com a graça do Senhor, agradeço e dou como aberta nossas aulas e agradeço ao nosso Pai Maior por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Nós que agradecemos, Maurício, por essa oportunidade. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. É porque, Roberto, né? Porque eu acho que o aviso que eu deixei na aula 14, como eu mandei atrasado a aula 14, muita gente não deve ter visto. Mas a gente vai fazendo hoje ainda o esquema de entrar e sair, colocando as pessoas para dentro. Bom, nós estamos então na nossa aula 15, né? Continuando com o nosso assunto, livro 1 do Livro dos Espíritos. E na aula passada, a gente estava falando ainda da lição 23, ou questão 23, e os comentários do Miramês, né? Falamos sobre o comentário do Miramês, em que a gente discutia o que é espírito. E aí, quando você fala Deus, se é uma coisa complexa, sem muita resposta, o que é espírito também não tem, porque não existe uma designação o que é o espírito dentro do espiritismo. E se não tem dentro do espiritismo, dificilmente nós vamos ter essa definição em outro lugar, porque é o espiritismo, a filosofia, ou a religião, a ciência, que estuda a questão espiritual com mais profundidade em detalhes, né? Exatamente pelo aspecto da mediunidade, da comunicação, dos processos mediúnicos, das psicografias, que nos dão muitas informações. Então, hoje nós vamos entrar, o assunto ele vai fechar, né? Não agora, continua ainda, tem mais uma, duas, três slides para a gente fechar esse assunto aqui, da lição 23. Bom, então, aula 15, ele continua, né? A pergunta, eu botei a pergunta ali em cima, não é porque ela começa aqui, só para lembrar que nós estamos falando da questão 23. Então, é um comentário de Miramês. Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma dos nossos costumes, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Toda vez que, e como ele é um filósofo, toda vez que o filósofo fala, ele fala um pouco de palavra, mas tem uma profundidade muito grande, para a gente precisa entrar dentro do que ele fala, assim como Jesus. A gente tem que entrar dentro da parábola e perceber que ali tem muita coisa para ser aprendida. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, a distância da nossa conscientização. Nós nos encontramos numa distância muito grande de conscientização íntima da alma, pela nossa condição em que a gente vive. Isso a gente não precisa ficar lembrando, a gente sabe da nossa condição de espíritos ainda, né, imperfeitos, com muitas dificuldades. E aí ele fala, olha, o Evangelho nos convida sempre para uma reforma nos nossos costumes, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Ele sempre joga assim, olha, nós precisamos dar um passo e depois vai ter outros. Então, o Evangelho ele nos chama para quê sempre? Todo o Evangelho nos chama para quê?
para um processo de reforma, de transformação, né? Como Jesus fala, né? Para segui-lo, vinde a mim, todos vós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Opa, é exatamente isso que ele está falando. Aquele que quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar todo o lado que nós guardamos até hoje, que é muito instintivo, né? É com muitas dificuldades, são muitos vícios, muita coisa que nós guardamos. Nós precisamos aprender a sair do ego, né? Do nosso ego, que é o eu mesmo. E a gente aprende isso no Espiritismo? Aprende, mas é tudo muito lento, né? Pelo fato do Espiritismo, através do centro espírita, dos movimentos, nos alertar que nós devemos fazer a caridade, dar uma cesta básica, ajudar os pobres, visitar as pessoas, a gente acaba indo fazendo isso aos poucos, mesmo muito sem ter aquele amor, vai fazendo e vai aprendendo, aquilo vai tocando a gente. E é disso que ele está falando. Mas a gente pode fazer uma coisa maior, mais profunda do que isso, que é a reforma dos nossos costumes. E reforma dos costumes, ou reforma íntima, ou o que for, né, é um processo. É um processo. Não é uma coisa que vai acontecer por osmose, ou vai acontecer na nossa vida naturalmente. Não. O processo de transformação, o processo de reforma, né, e se a gente falar da reforma íntima como algo que acontece num tempo, que nos dá o impulso para frente, quando a gente fala da transformação, é uma coisa de eternidade. Mas vamos pensar na transformação do momento em que nós estamos e do momento para que nós vamos. Então vamos pensar, nós vivemos na expiação e prova, estamos aqui no processo de transição. Então, se tudo der certo para cada um de nós vamos passar a ficar na regeneração. E com o tempo nós vamos perceber a diferença que isso faz. Esse é um processo que ocorre no momento importante para nós. Eu diria extremamente importante. Por quê? Estamos encarnados. Isso é fundamental. Segunda coisa, nós somos espíritas. O nosso conhecimento é muito grande. Então, a nossa capacidade, a nossa chance de conseguir é muito grande. Pode não ser, depende de cada um. Mas o que ele fala é, nós precisamos fazer uma reforma nos nossos costumes. Quando ele fala costumes, vamos ter cuidado com essa palavra. No meio espírita tem algumas palavras que são muito mal colocadas, são mal, como é que eu diria assim, interpretadas. Na verdade, são ressignificadas. No meio espírita se ressignificar algumas palavras que não deveríamos, e a gente usa ela de uma forma ruim. Então a gente tem que ter cuidado. Livremos-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida, sustentado pela vida maior, Deus. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Abrir a mente para a verdade, que ela nos libertará. O que significa isso? Essa é uma outra coisa mal usada, em geral. Conheça a verdade te libertará. Todo mundo usa isso como se a pessoa que está falando conhecesse alguma coisa. Ele não conhece, nós não conhecemos, gente. Nesse mundo que a gente vive, esquece. Se tiver um grande missionário, um grande espírito, ok. Mas não é esse o nosso caso. O nosso caso é de espírito de expiação e provas. Então não tem verdade para nós. Nós não aprendemos ainda as verdades. Né? Então, por isso ela vai nos libertar. Então, se a gente conhece as verdades, nós já estamos libertos. Nós não temos mais problema nenhum. Nós não temos mais vícios, não tem vícios que nos aprisionam, nós não temos preocupações muito com os dias de amanhã. A gente faz a nossa vida uma alegria, uma felicidade sempre, independente do que temos ou que não temos. É assim? Não. Então, não tem ninguém liberto, não. Então, isso é importante entender. Vamos lá. E dentro do leitura complementar, no capítulo 11 da Gênesis espiritual, o princípio espiritual, né? Então ele vai falar para a gente, aqui é Jassaldo Miramês, foi para o livro A Gênesis. Então, olha só, nós estamos falando do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Ele está relacionado com quem? Com a Gênesis. Cada livro tem sua relação. E aqui ele está falando na Gênesis o seguinte: a existência do princípio espiritual é uma verdade axiomática. Ou seja, axiomática no sentido que é uma verdade incontestável, que existe o princípio espiritual. Do mesmo modo que o da existência do princípio material. Então,
os dois. De acordo com esse princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Então, do que ele está falando é assim, ó, ele pegou como exemplo um sino. Então, o sino está ventando muito, tem um sino na igreja, ele dá umas badaladas porque o vento agitou, né, o sino. Ora, o sino não tem inteligência nenhuma para fazer aquele movimento, mas o vento também não tem, ele simplesmente é natural. Ventou por alguma razão e o sino badalou. Então, não tem nenhum efeito inteligente ali, o efeito é do vento, da natureza. Tá? Mas existem momentos que aquele sino badala e a gente está perdendo essas coisas em algumas cidades por várias razões absurdas que a gente não vai entrar em mérito. Mas todo mundo conhece os sinos que badalam na igreja, na hora tal, né, hora do Ângeles, e não sei o quê. Né? Então a gente sabe disso. Então, o sino badala porque as pessoas puxam a cordinha, o cordão, puxam o que for. Então, tem uma coisa inteligente por trás do badalar do sino, nesse caso. É isso que ele está falando aqui. Ele obedece a um pensamento, a uma intenção. Está dando um exemplo. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Bom, o que ele vai colocando aqui, eu nem vou ler tudo, que é tão simples. Ele está dizendo assim, olha, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ponto. Né? Se o sino badalou porque tinha que dar algum recado, era a hora do anjo, hora de não sei o quê, é porque alguém foi lá, uma inteligência, o que for, ou uma computação que foi preparada por alguém inteligente para que ele fizesse aquilo. Então, ele tá indo para a questão da gênese do princípio espiritual. Fazer relação com o espírito. É isso que ele queria trazer para a gente dentro da gênese, uma conclusão de efeito inteligente, uma causa inteligente. Tá? Aqui nós estamos entrando na questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Então, a gente já ouviu falar de princípio espiritual, princípio inteligente. Então, ele está falando, é a mesma coisa? Será como é que é isso? Né? O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Pronto. Ele está deixando bem claro. Não, a inteligência é um atributo do espírito. Ora, um atributo do espírito é como nós. Nós temos uma intelectualidade, nós temos virtudes, nós temos vícios, isso somos nós. Não, isso é um atributo, né? Atributo é aquilo que nós aprendemos, conquistamos. Então, a inteligência é um atributo do espírito. E como ela é um princípio divino, ela foi incluída dentro da nossa consciência ou dentro como sementes da nossa criação. Então, está lá. Uma e outra, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, ele está dizendo assim, olha, ela é um atributo, mas no nível que vocês estão para aprender a diferenciar uma coisa da outra, vocês teriam que saber o que é espírito. Como a gente não vai saber o que é espírito, vocês podem considerar que é a mesma coisa, tá? Mas não é. Aí o Miramês. O espírito é uma chama, onde se concentra... Olha que coisa linda. O espírito é uma chama, onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. Quando falamos da urgência de conhecermos a nós mesmos, é no sentido da educação dos hábitos arraigados, cuja permanência em nós entorpece os nossos sentidos espirituais mais dignos de serem mencionados. E não do conhecimento íntimo do espírito. Não é isso, nós não vamos ter isso ainda. A distância a percorrer nos dá vertigem, pois a razão, mesmo... Eu já falei isso algumas vezes, gente, há algo acima da razão, olha só. Pois a razão, mesmo a mais apurada e mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do espírito. Precisa outras coisas que não se sabe. Mas o que é lindo aqui é que ele fala que é uma chama, o espírito é uma chama, quer dizer, como a gente não tem o que é,
Usa uma chama, pensa numa luz, uma iluminação, uma coisa luminosa, uma chama sagrada, o que for. Onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. E quais são os requisitos para a felicidade? Vocês lembram da aula passada? Quais são os requisitos para a felicidade? Quando Jesus fala para os essênios, vocês lembram que nós falamos? Que a felicidade começa quando a gente cumpre todos os deveres, né, da melhor forma possível. Que isso desata uma tranquilidade de consciência, né, e desatando a tranquilidade de consciência, nós estaremos desatando também muitas condições maiores de aperfeiçoamento, que aí, no caso, é o amor. Aí lembra que nós falamos do Paulo de Tarso e os cristãos? Demos o exemplo, né? Então é isso aí. Então tá lá, as sementes. E o bonito é isso, as sementes para a felicidade está em todos, mas a responsabilidade de adubar, aprender, plantar, e como a parábola do semeador, e fazer dar frutos é de cada um de nós. Isso é a coisa linda, né? A vida é, pois, uma eterna busca. Por esse motivo é que Jesus sentencia com propriedade: buscai e achareis. Nunca ficaremos sem resposta. Jamais ficaremos sem entendimento, na medida das nossas capacidades. No entanto, o esclarecimento vem, não atendendo à nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Bom, então aqui tem umas coisas muito boas para nós. Ele está dizendo bem claro, nós nunca vamos ficar sem resposta e nem sem entendimento, mas na medida da nossa capacidade. O que ele está dizendo é o esclarecimento, a resposta, o entendimento, tudo isso é uma concessão da lei divina de Deus para nós, na medida da nossa capacidade. Que capacidade? Da nossa capacidade de evolução espiritual. Por isso ele fala aqui, né, a vontade do Senhor. Não é o esclarecimento que vem, não é que eu quero, né, eu tenho vontade. Não, tá bom, então faça alguma coisa. Vamos ver se você está merecendo e se você está apto a receber esse esclarecimento ou esse entendimento. A Grace quer falar. Olha, eu queria fazer uma colocação, mas eu gostaria de voltar aqui. Sim, volta aqui. Isso. Um pouquinho, peraí, naquela imagenzinha aqui, ó. Ó, essa imagem que está aí na tela, que tem uma pessoa, a de baixo, que tem um casal virado um de costas para o outro e uma outra imagenzinha com guarda-chuva. Acho que todos vocês estão vendo, né? Isso aí me remeteu a uma palestra que eu fiz no sábado, falando sobre a prece. Que falando o seguinte, que em relação à prece, as nossas preces sempre são ouvidas, quando elas são bem direcionadas, de uma forma vertical, mas, e aí vem aquele questionamento, por que não acontece tudo que eu quero, do jeito que eu quero, das minhas rogativas, né? Porque Deus sabe o que é melhor para nós e o que ocorre todas as vezes que nós oramos com fé, com sentimento puro, rogando a Deus, a ajuda sempre vem. O problema é que muitas das vezes nós pegamos, sempre vem como se fosse uma chuva de bênçãos. Aí o que nós fazemos muitas das vezes, a maior parte das vezes, a gente coloca um guarda-chuva. Está com guarda-chuva, com isso a gente não consegue receber. Quer dizer, que é o contrário, então o guarda-chuva é ruim, né? O guarda-chuva é ruim, então, no caso, né? Eu estou falando porque eu mostrei essa figurinha, lembrou, né? Que eu lembrei. Então, o que ocorre aqui em relação ao espírito? Volta lá, onde nós estávamos. Para fazer na relação dessa que nós estamos. Ó, aqui. Ó, a vida é, pois, uma eterna busca. Por esse motivo é que Jesus sentencia com propriedade: buscai e achareis. Nunca ficaremos sem resposta. Nunca. Mas para nós termos essa resposta, nós temos que estar abertos para compreender que a justiça de Deus, o amor, o zelo, o carinho sempre vem, mas é preciso que nós não estejamos, no caso, com esse guarda-chuva aberto, impedindo que essa claridade, essas bênçãos recaiam sobre nós, né?
Então, sempre que nós buscamos de uma forma, né, de uma forma elevada, tem os vários tipos de prece, horizontal, a vertical, a inclinada e a descendente. Pena que não temos tempo para falar sobre isso, mas fica bem essa ligação em relação quando nós buscamos buscar e achareis, mas para que nós achemos é preciso que nós estejamos, no caso aí, descoberto, né, com esse guarda-chuva, aquela vibração que a gente coloca em torno, em cima de nós, que faz com que nós não recebamos essas bênçãos que sempre Deus nos envia, né? Eu achei interessante isso aí, que fica bem claro, né? Essa questão, quando que a gente acha, quando nós estamos abertos, né? E nem sempre aquilo da nossa rogativa é realmente o melhor para nós. E quantas vezes, se a gente observar, a gente vai olhar e ver que as dores, sofrimentos que passamos, muitas vezes se fez necessário para o nosso próprio engrandecimento. E tem um outro detalhe que vocês veem aqui, né? O esclarecimento, o entendimento, resposta, tudo isso, ele diz assim, ele não vem só porque a gente quer. Ele vem de acordo com a vontade do Senhor e com a nossa capacidade que nós desenvolvemos. É aquela passagem que Jesus fala, né, que encaixa aqui nesse final, que é não atireis pérolas aos porcos, né? Ou seja, as coisas não vão vir para nós assim de mão beijada, né? Assim, vai ser servido para nós. Toma aqui. Não. É nós que temos que conquistar. É uma conquista de cada um. É uma conquista de cada um. E continua, né? Agora é o Miramês falando da questão 24. Diferenciamos o espírito das outras coisas pelo fator inteligência, que comanda a razão, pelo livre-arbítrio na escolha dos mais convenientes. Entretanto, se estudarmos a natureza mais profundamente, notaremos inteligências esplendendo em todos os seus reinos, como, por exemplo, no próprio corpo humano. Então, ele está falando, separando, né, isso que é espírito e inteligência, ele está falando, inteligência tem em todo lugar. Se você olhar a própria natureza, você vai ver. Você olha para a natureza, qualquer canto que você olhar, você vai ver que ele tem uma complexidade. E se você sabe que tudo que você olha é composto de minúsculos, extremamente minúsculos serizinhos, como os átomos, que é composto de mais coisa, e essa mais coisa é composta de outra, que de outra, aí você fala, não, aqui tem uma inteligência regendo isso absurda. Essas energias fluindo, né, dentro de uma planta, de uma gota de água, uma coisa assim, assustadora. Então, isso que ele está dizendo para nós, ali tem inteligência, né, tem inteligência. Onde há o trabalho inteligente no mundo celular, que é o metabolismo. A razão, a inteligência do homem, certamente que marca um passo a mais na evolução da mônada espiritual. Deixa eu só voltar aqui para fechar, que isso aqui não devia ter dado corte aqui, deveria ter dado em outro lugar. Então ele fala assim, né? Notaremos inteligência esplendendo em todos os seus reinos, como, por exemplo, no próprio corpo humano, vírgula, onde há o trabalho inteligente no mundo celular, que é o metabolismo. Pronto. Então, nós estamos falando do nosso corpo. Eu gosto muito de ver determinadas coisas do universo, eu gosto muito, mas eu gosto muito de ver as coisas de nossa condição, do nosso corpo, como, por exemplo, uma célula. Tem muitas animações que mostram o que acontece dentro de uma célula. Gente, você fica assim, olhando, falando, não é possível, é uma coisa absurda, é uma coisa tão mínima, mas ali dentro tem uma fábrica que funciona perfeitamente, né? Isso é incrível, é o que ele está falando, né? Então, a razão, a inteligência do homem, certamente que marca um passo a mais na evolução da mônada espiritual, movendo o corpo físico. O que não quer dizer que somente ele tem inteligência. São atributos do espírito, todos os dons. Como em tudo existe reflexo dormindo e desabrochando, como sendo a luz de Deus dentro de tudo que existe. Eu coloquei em vermelho mônada espiritual, eu não sei se vocês já ouviram, provavelmente já, falar sobre mônada. A palavra mônada, ela é usada em várias situações diferentes, ela não faz parte da doutrina espírita, no sentido dos livros de Kardec, das obras básicas,
faz parte de colocações de Emmanuel, faz parte de colocações de André Luiz, né? Então, eu não vou entrar muito nisso, mas pensa que a mônada espiritual é como se fosse o princípio. Princípio espiritual, princípio material, então, o princípio espiritual. E esse princípio vai entrar no processo de evolução até se transformar no espírito. Eu coloquei o material aqui, mas eu não acho necessário a gente falar qual o conceito de mônada, porque o material está aqui e vocês têm o material, vocês podem ler com calma, porque isso é uma curiosidade, tá? Isso não é tão importante para nós assim, tá? Isso é curiosidade. Vamos lá. Então, vai falar de mônada aqui. Formação das algas. Você vê que eu coloquei um texto. Histórico. É um histórico mesmo, é uma curiosidade, tá? É uma curiosidade. Vale a pena ler, senão eu nem colocaria. Vale a pena ler com carinho, tá? Porque vocês vão ouvir isso dentro do Espiritismo. Vão ouvir. E você vai ter as mônadas de Leibniz, né? Deixa eu ver se é esse mesmo nome dele, que eu sempre faço confusão. Na biologia, na zoologia, na Pitágoras, Leibniz. De acordo com as ideias, assume substância criada desde o princípio inacessível. Então, só para a gente saber que muita gente, em épocas diferentes, né, desde Pitágoras lá, e falava já disso, com outros nomes, mas aqui, mais recente, mônada. Né? E dentro do Espiritismo você vai ouvir e falar, o que é? Falar, mônada é o princípio espiritual que vai evoluir. Né, que vai evoluir até chegar a ser um espírito. Bom, continuação, né? Acho que é aqui mesmo. 25, não. É aqui, desculpa. Então, a questão 25, espírito e matéria. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa, como as cores do som da luz e o som é o do ar? Aí ele fala espírito e matéria. Aí fica muito claro para nós, né? Não, são coisas distintas, né? São distintos um da outra. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar inteligência. Então, a matéria sem o espírito. Vamos esquecer o espírito. A matéria sem o princípio espiritual, né? Porque os irracionais, o vegetal, tudo tem uma inteligência envolvida, acabou de falar ali atrás. Então, existe algo que faz com que expressa aquela inteligência. A inteligência do reino vegetal, da natureza, é expressa na matéria porque existe um princípio inteligente ali envolvido. Tá? É disso que ele está falando. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Então, a pergunta é dividida em A. Né? Ele coloca 25A. Ela é necessária para a manifestação do espírito? Então, ele fala assim, entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência. Estamos falando do princípio, ele está deixando bem claro. A abstração feita das individualidades que por esse nome se designa. A resposta é necessária a vós outros, porque não tendes organismo apto a perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então, ele está dizendo assim, é necessário para nós. Para o mundo material, é necessária. Até para o mundo desencarnado dos errantes, é necessário, porque tem matéria ainda. Né? Mas, quando chegar no nível da gente não precisar da matéria, não é mais necessária. Mas aí esquece, né? O tempo é... E aí vem o comentário do Miramês. Sem o espírito, a matéria não alcançaria esse empuxo espiritual e essa dinâmica inenarrável. Compreende-se, pois, que o estímulo do espírito no reino das coisas materiais a eleva, de sorte a colocá-la acima do estado de inércia. O espírito é luz que vibra em alta ressonância na purificação do próprio ambiente. E se ele intelectualiza a matéria, o seu atributo desperta nela algo que dormia na profundidade física. Então, quando a gente está colocando... Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, eu coloquei aqui citar o caso, mas se citar o caso está mais relacionado aqui. Vamos continuar. A matéria é serva do espírito, em todos os ângulos da criação. É um instrumento do qual ele se serve, como condição ao seu aprendizado.
As coisas físicas constituem para a alma um regime agressivo de maneira a despertar qualidades quietas na intimidade do ser espiritual. Foi esta a vontade de Deus quando a criou. A matéria é energia concentrada e a energia é matéria em estado rarefeito. Existem muitas coisas entre um estado e outro que escapam às nossas sensibilidades. Aqui, isso que está escrito aqui, por que me chamou a atenção? Eu falei, citar o caso aqui das paixões e da razão. Para a gente compreender isso aqui é uma ilustração muito boa. Se nós pensarmos que todo o aspecto de vícios, de emoções, são, de uma certa forma, uma matéria, e ela gera uma matéria vibracional, né? Gera matérias que contaminam as pessoas, que fazem as pessoas ficar doentes, ou gera uma matéria que a pessoa se sinta bem. Tudo isso a gente conhece, principalmente o espírito e o passe. Então, se você pensar dessa forma, muitas das vezes a gente questiona, né? Mas por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus criou isso? Por que Deus criou o egoísmo? Né? Porque Deus criou as paixões. Né? A gente tem essas ideias. E aí, quando você estuda com mais profundidade a espiritualidade, você pesquisa, nos livros, tem muitos livros de pesquisa, você vai descobrindo uma razão para as coisas. Tudo tem uma razão. Né? Então, se você pensar, eu já falei disso aqui, o próprio egoísmo. O egoísmo é uma força importantíssima para a evolução humana. Desde o quê? Lá do Homo sapiens. Desde do irracional, ele vem num processo, né, principalmente quando entra mais perto do humano, que é o Pithecanthropus erectus, o Australopithecus, o que acontece ali? A gente chama de egoísmo, mas não seria sobrevivência. Então, a sobrevivência empurra o homem a se proteger. Imagina que o homem não se protegesse, que não tivesse essa necessidade de sobrevivência, que isso não fosse uma coisa muito forte, não é só no homem. A sobrevivência é uma coisa mais forte em todos os reinos. É a condição básica. Numa célula, no que for, tem uma necessidade de sobrevivência enorme. Quando você fala de pessoas que estão doentes, vocês já ouviram falar uma célula atacando a outra, e a outra se defende, nós temos uma equipe de defesa. Tudo isso é sobrevivência. E a célula doente que ataca também quer sobreviver. Entende? É tudo sobrevivência. Então, quando você chega no homem, o homem também veio do instinto de sobrevivência. Isso é muito forte até hoje. No processo de sobrevivência, ele vai desenvolver uma outra coisa que se chama, com o nosso nome, de egoísmo. Ou seja, tudo para mim. Porque para sobreviver, ele tem que puxar para ele as coisas. Então, esse processo é natural. Quando a gente chama de egoísmo, a gente dá um nome, mas é o processo de sobrevivência. Isso é da natureza. E as paixões é a mesma coisa. Se não houvesse o egoísmo ou o instinto de sobrevivência, se não houvesse as paixões, não existia ser humano. Não existiria ser humano. Parava por aí. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência é que faz os homens construírem coisas, fazerem coisas que se defendam, que se armem, que se isso, que se aquilo, para ele existir num mundo extremamente hostil. E as paixões é a mesma coisa. Se não houvesse as paixões, ou seja, o desejo, né, porque a paixão tem várias maneiras de você ver. Tem a paixão das coisas, pelas coisas, pelo poder, por isso, e tem as paixões que são as paixões das pessoas. As paixões é corpo, físico, sexo, esse processo das paixões, onde pessoas se atraem. Tem isso também. Mas se não tivesse essa paixão, e se não tivesse uma paixão no ato sexual, as pessoas não iam procurar. E aí acabaria todo mundo. Entende o aspecto natural da coisa? O problema é quando o aspecto natural dá lugar a uma outra coisa diferente. Né? Diferente. Então é por isso que ele diz aqui que nós, quando pegamos determinadas potências da natureza, como o instinto de sobrevivência e as paixões, e nós começamos a extrapolar aquilo para que ela foi feita naturalmente, que tem um poder imenso, nós então começamos a regredir no nosso processo de compreensão e de uso das potências e das forças. Tá? Eu vou, inclusive, fazer uma palestra sobre isso, e como eu não vou entrar aqui em detalhes, depois eu mando para vocês que vai estar com mais detalhe. Tá? Mas é só para a gente entender que a criação divina é perfeita. Nós depois pegamos aquela potência que Deus nos entregou,
né? E a gente distorce. Aí aquilo começa a prejudicar a nossa alma. Tá? Oi? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Enquanto isso, deixa eu só ver se chegou mais alguém aqui. Deixa eu só ver aqui. Não. Deixa eu aproveitar aí. Eu tô lendo um livro que é bastante curioso, talvez vocês já conheçam, Na Casa do Meu Pai, do Bacelli. Ele faz a entrevista com o Dr. Inácio, são perguntas e respostas. E falando sobre o espírito, a quantidade e a diversidade de espíritos existentes. Inclusive, ele faz um apontamento ali, diz que muitas perguntas que Kardec fez para os espíritos na época, ele não obteve respostas. Algumas dessas respostas estão sendo lançadas agora por livros, igual André Luiz, o próprio Maria Cravo, o Barçanufo, estão trazendo algumas informações que a gente não tinha nas obras básicas do Espiritismo. E ele falando sobre a parte de espírito, quando você coloca essa pergunta 25 aí, ele está se referindo exatamente a um espírito no geral ou é específicos espíritos evoluídos? Porque ele, nesse livro, ele coloca os espíritos, como ele... eu sou ruim para formular uma pergunta, mas... Não, mas está entendendo. Ele coloca nesse livro, que deixa bastante... em palavras mais fáceis, de que a mudança de nível entre Terra, o próximo passo e o próximo, é muito próximo. Os espíritos, às vezes, muitas vezes, não sabem nem que desencarnou e está ali, porque é muito parecido tudo isso. E eles vão evoluindo, como no filme... a mãe de André Luiz vem, ela desce de um nível espiritual para falar com ele. Essa questão 25, eles estão se referindo sobre a inteligência do espírito a nível da mãe do André Luiz, ou no nosso nível aqui, o primeiro nível de desencarne. Essa que eu fico em dúvida nessa matéria, quando fala de inteligência do espírito, a que espírito ele se refere exatamente? Ele não está se referindo aos errantes. Por isso a palavra errante é importante. A palavra errante, ela dá a gente um entendimento assim. Todo espírito encarnado, com exceção dos grandes missionários, e que não precisam reencarnar, vieram como uma missão. E todos os desencarnados, que é a grande maioria, que estão envolvidos no planeta e que ainda vão precisar reencarnar, são os errantes. Ele não está falando desses no sentido que esses têm ainda um corpo físico, um corpo perispiritual físico. Ele está falando do espírito, ou seja, eu sou um espírito. Isso que eu ia falar, isso tudo somos nós. Não, eu sou um espírito. Agora, o meu espírito é um espírito errante que reencarna, e esse processo todo que envolve a reencarnação, os vícios, tudo isso é uma coisa que tem que ser expurgado, isso não vai fazer parte do espírito. O espírito é uma chama, e lá dentro da chama tem a felicidade, tem aquilo que precisa para o espírito ser feliz. Agora vocês seguem com isso e vão fazer as coisas que tem que fazer para vocês aprenderem. Então, quando fala espírito, é o espírito só. Tá? Eu não vou nem entrar numa questão que quando você estuda o processo de evolução, você vai perdendo o perispírito. Vai perdendo. Você está evoluindo. Vai. Chega num nível tal que eles dizem que a única coisa que tem é o espírito e um campo mental. Mas eu já ouvi outros falar que nem o campo mental tem, é só o espírito mesmo, que ali é suficiente. Então, é assim, isso eu já ouvi de dois lados, é o máximo que eu tenho de informação. Então, quando fala espírito, é o espírito. Não tem matéria nenhuma, não tem nem matéria perispiritual, porque vocês lembram quando você reencarna no planeta, o que eles falam? A pessoa, para encarnar no planeta, ela precisa do fluido do planeta, o fluido material do planeta, para confeccionar, para preparar o perispírito. Então, é uma matéria de um nível em outra dimensão. Mas isso, conforme ele vai evoluindo, continua tendo perispírito. O dia que ele chega no nível, olha, você não precisa mais reencarnar, significa que ele não precisa mais de matéria e nem precisa se envolver com a matéria, e só em alguns casos.
Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha no entendimento. Falando e pensando nisso, quando nós somos espírito e temos um corpo, né? Então, toda essa dificuldade da gente entender é da gente se entender, né? Qual é a nossa essência real, né? Por quê? E por que toda essa dificuldade? Que não temos ainda toda essa inteligência, esse conhecimento, e que estamos ainda muito atrelhados à matéria. E vocês sabem que na doutrina espírita fala-se em muitos livros uma coisa muito verdadeira. Quando nós estamos encarnados, nós somos aprisionados. O espírito é aprisionado. Mas não é só encarnado. Desencarnado é mais ou menos aprisionado também, porque dependendo do nível espiritual, o perispírito é mais grosseiro ou menos grosseiro, às vezes muito grosseiro. É uma prisão também. É uma prisão. Por isso fala, conheceis a verdade te libertará. Libertará de quê, gente? Da matéria. Da matéria. Olha que nível que tem que ser, né? Estamos caminhando, né? Claro, temos que caminhar. Temos que caminhar, vamos lá. Então, eu vou mandar depois para vocês o link da palestra. Aqui, o material que está aqui, eu vou mandar amanhã para todo mundo pelo e-mail, tá? Aí vocês podem ler da questão da mônada, tá? Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Aqui. Aqui tem um comentário, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Nesse aqui nós não pegamos ainda não. Aqui nós já falamos, tá? Então, aqui comentário do Miramês. O espírito fica cada vez mais independente das coisas inferiores. Aqui, eu acabei de falar, gente. O que é coisas inferiores? Um monte de coisa, inclusive a matéria. É integrado na dependência de Deus, como médio da luz, com a missão de transformar as trevas por onde venha a passar. Divulgando conceitos, quer dizer, os missionários, né, que vão passar ali. Divulgando conceitos altamente espiritualizados e ensinando pelo exemplo, para a concretização da harmonia em todos os corações e em tudo que existe. O espírito não perde a sua individualidade na ascensão que deve percorrer, e o que é seu é intransferível. Aqui é muito interessante, porque eu pus de vermelho, que a gente estudou, eu estudei 7 anos numa escola de filosofia maravilhosa, com uns ensinamentos maravilhosos, e tinha alguns pontos que era discordante, e uma é esse aqui. O ponto é, em algum momento você volta para o todo, que é a história do budismo mesmo, né? Você volta para o todo. Então, isso aqui ele está dizendo bem claro, não tem isso. Você veio, foi criado, você vai chegar no nível e é você. Não perde a individualidade. Só que quando a gente fala é você, esse você já se foi, né? Vamos pensar assim. Você vai ser uma coisa que você nem imagina, né? Não tem noção. É algo assim muito interessante, né? Porque fala, nós somos espíritos. Eu sempre tive esse questionamento. Se nós somos espírito, por que tanta dificuldade de nós entendermos o que é um espírito, o que é um retorno à vida espiritual, como se vê, como a gente tem dificuldade de ter isso com clareza, com tranquilidade, né? E tem pessoas que, inclusive, muitas, não são poucas, que nem acreditam que isso exista, né? Uma vida espiritual, que a vida continue, né? Para ver o quanto que nós estamos ainda assim, com a mente embotada, né? Por isso, acho que o Sócrates alertava, né? Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que procurar ir estudando, ir apurando, se melhorando, né? Para que nós possamos minimamente nos conhecer, né? Realmente, né? Bom, aqui é o capítulo 11 da Gênesis também, né? Admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? Não tem, a gente já sabe que não vai ter a resposta, mas vamos lá. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses. Quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque ele seja inútil ou prejudicial presentemente. Deus não lhe outorga
nem mesmo pela revelação. Então, está dizendo assim, esse é igual ao conhecimento de Deus. Esse aqui não está fora do nosso cardápio, do nosso menu. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Nós, espíritos, sabemos disso com muito mais facilidade e entendimento do que qualquer um. Que todos são criados simples e ignorantes e que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Isso aqui não é livre-arbítrio, isso aqui é o que é. Isso é uma definição, né? Que nenhum, sendo filhos do mesmo pai, há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingir o objetivo. Pronto. Gente, a gente acha isso aqui uma coisa simples, que a gente já ouviu isso tantas vezes, mas isso aqui muda a vida das pessoas, porque te dá uma direção totalmente diferente do que o normal que tem por aí, tá? Bom, eu não vou, eu só vou dizer aqui para me mostrar aqui. Eu não vou entrar aqui, né, na questão 26, porque nós estamos com o nosso tempo curto e eu não quero perder a oportunidade da gente poder conversar um pouco, tá? Você quer olhar aqui? Não, quero falar com eles. Ah, quer que tire aqui? Então, peraí. Não entrou mais ninguém. Ok. Que as pessoas não param para muitas coisas que, graças a Deus, nós temos informações, o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais vêm nos trazendo informações e faz com que a gente tenha uma melhor compreensão e, consequentemente, que nós sejamos mais responsáveis diante das nossas ações, da nossa vida, dos nossos pensamentos, né, em próprio benefício, né? Quando o André Luiz coloca lá com muita clareza que os nossos pensamentos negativos destrói tanto nossas células, né? Assim como os positivos ajudam a regenerar. Então, olha que coisa boa, né? Para a gente, nós nos mantermos no estado de prece. É interessante. Só okay. Finalizando. E o que é esse estado de prece, gente? Não é passar o dia inteiro, Pai Nosso, Ave Maria, ou de joelhos, não. É tomar no nosso dia a dia todas as ações que nós formos fazer, que nós façamos, sabe, com serenidade, com caridade, com respeito. Exemplo, se eu tenho um funcionário, tenho que mandar esse funcionário embora. É uma coisa difícil, né? A gente tem duas opções. Você faz isso com respeito, sabe, com caridade, com dignidade, ou você acaba com a pessoa. É uma pessoa, você é frio, ali não dá, sem nenhum respeito pelaquela pessoa. Então, o estado de prece é esse, é você, com cada pessoa, no seu serviço, na sua casa, no trânsito, no supermercado, que você fosse dirigir, que você tenha bom trato. Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui, a sermos mais gentis, a sermos mais cordatos, a termos realmente bons pensamentos, e todas as horas que nós sabemos que os pensamentos negativos vêm, não tem jeito, né? Quem dera nós estivéssemos numa situação que só pensássemos coisas boas, mas todas as horas que os pensamentos negativos nos assolarem, o que nós temos que fazer? Imediatamente substituir. Isso não me pertence, não quero mais, e com isso a gente vai, no nosso dia a dia, se melhorando, né? A gente se acostuma com as coisas e a gente vê como uma coisa natural. Então, a gente vê como uma coisa natural o espiritismo e os princípios, os conhecimentos que ele nos dá. Por exemplo, a reencarnação, o mundo espiritual, a mediunidade, e os conhecimentos filosóficos do espiritismo, que nós falamos um monte aqui. Tudo esse processo. O conhecimento sobre Deus, que é um pouco, é muito para as pessoas, e para nós a gente olha e fala, mas quase não falou nada, mas não tem muito o que falar. Mas se a gente parar para pensar, da gente ter se acostumado com isso, mas se a gente parar para pensar de verdade, a gente vai sentir como se fosse um privilégio enorme a gente poder estar envolvidos
com esses conhecimentos, porque eles são realmente muito diferentes do mundo que a gente vive ainda. Né? Faz com que a gente feche esse guarda-chuva, né, e receba as bênçãos de Deus que todos os dias estão aí. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa, falar, para a gente chegar no nosso final aqui? Verinha está tão quietinha. A Vera fica só falando aqui do ladinho para me contar. Fala, cochicha para você falar. Né? Ok. Gente, alguém quer falar alguma coisa ou fazer a prece? Seu Paulo, tudo bem? A amiga também lá atrás, tudo bem? A Kika? Kika, né? Não foi embora. Hoje nós trouxemos um palestrante de fora, o Carlos. Ele já havia feito essa palestra sobre livre-arbítrio. Né? Ele já tinha feito lá na loja maçônica e eu convidei ele para vir fazer aqui, trazendo um pouco mais de informação sobre a parte espiritual. Né? Aí foi bacana. Ele traz convidados também, aí encheu a casa. Ah, que beleza, que bom. Nós vamos ouvir, não conseguimos ouvir. Na verdade, eu estava envolvido com outras coisas, porque sempre eu ligo o meu celular no Facebook para ouvir a palestra antes de vocês. É bom que já vai entrar na sintonia, né? Aí hoje o Carlos falou, poxa, você não abriu o Facebook para a gente ouvir, é que estava ocupado. Mas nós vamos ouvir para nos inspirarmos para nossas falas aqui. Gente, chegamos no final, então. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Você quer fazer a prece? Eu? Sim. Eu vou fazer a prece, agradecendo muito a Deus, as intuições que a espiritualidade nos traz, nos mostrando as dificuldades que temos, nos induzindo ao bom caminho, com material que chegam às nossas mãos para fortalecer o nosso desejo do aprendizado. Ampara, Senhor, a todos nós com a tua luz, com a sua misericórdia. Ampara essa casa espírita que trabalha para ajudar a esse povo, a essa comunidade, com muita luz. Ampara os dirigentes com teu amor, para que a caridade nunca falte no coração de todos. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrado mais esse capítulo do nosso curso de doutrina espírita. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todo mundo, então. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Um beijo a todos. Tá? Estou saindo. Boa semana para todos. Vocês também.